Pergunta aí sobre o prazo da licença compulsória da patente. Não tem nada a ver, né? Não tem isso? Duvido que o cara... Sempre pergunta e o cara sabe responder, né? Olá, amigos e amigas, estamos ao vivo, então, para todo o Brasil, começando aqui a nossa live com algumas informações sobre as aulas de véspera do nosso concurso TJPR para juiz substituto. O concurso está chegando, vai ser domingo. Hoje teremos aqui algumas informações rápidas e algumas dicas básicas, bem rapidinhas para o teu concurso, mas o aulão de véspera é o creme de la creme. É o mais importante, é o que a gente estava esperando para acontecer, e será amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Teremos todas as matérias do edital, todo o conteúdo esmiuçado ali de forma artesanal para você, com as dicas do concurso. Para você ter ideia, no último concurso lá do cartório TJPR 2019, acho que umas 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás. Bicho, olha aqui, 60% das questões foram discutidas e foram faladas aqui no aulão de véspera. Quanto? 60%, isso mesmo. Coisa impressionante, né? Ah, mas os caras têm informação privilegiada. Não tem, não. O que a gente faz na EMAP? A gente pega todas as provas passadas de todas as entidades que organizam os concursos, nós avaliamos isso profundamente, de forma individual e coletiva, e aí fazemos uma análise conjugada com o conteúdo do edital e não tem erro. A chance de você acertar ou então indicar aquilo que pode cair é muito grande. E aí no concurso passado, agora 2 semanas atrás, do cartório aqui, nós indicamos 60% das questões. Na magistratura, tradicionalmente a EMAP é quem mais aprova. Nos últimos concursos, 100%, não 90%, 100% dos juízes aprovados aqui no concurso foram alunos da EMAP, da Escola Magistratura do Paraná, e é ela que vai lhe trazer, com certeza, não a aprovação, mas informações, conteúdo e segurança para você enfrentar o teu concurso com tranquilidade. Claro, se você não se preparou, não adianta vir para a aula, porque não vai conseguir passar no concurso assistindo um dia de aula. Mas se você veio se preparando conosco ou não, o aulão de véspera vai lhe trazer, com certeza, mais conteúdo, mais segurança e toda essa boa energia que a gente tem aqui na EMAP para você ir para a tua prova com tranquilidade. Tá ok? Você pode ainda fazer a sua inscrição lá no site da EMAP. É importante que você acompanhe toda a programação, não só para agora, para a primeira fase, mas com certeza você vindo na aula vai passar para a segunda, e aí na segunda você vai ter aqui também um curso preparatório para a segunda fase, só com juízes. Aqui nós somos, na maioria, professores juízes. Na segunda fase serão praticamente todos professores juízes, que vão lhe orientar para enfrentar a segunda fase. E tomara, se Deus quiser, também no exame oral. Tá ok? Meu nome é Antônio Evangelista de Souza Neto, já me conhecem bastante, estava aqui no curso já com vocês, estou sempre aqui no curso com vocês, sou coordenador aqui da EAD. Me sigam lá, Prof. Antônio Neto, no Instagram. Lá eu trago dicas diárias sobre direito empresarial para vocês, muitas informações, e eu acredito que isso vai ser bem importante. Eu quero só lembrar aqui que para o direito empresarial, você precisa basicamente ter uma visão panorâmica de todo o conteúdo do edital de forma lógica. Ou seja, você tem que saber onde é que mais ou menos está cada um dos tópicos do edital na estrutura geral da disciplina. Eu sempre costumo dividir o direito empresarial em fatias, não é? Então, teoria geral, primeira fatia, direito societário, segunda fatia, títulos de crédito, terceira fatia, contratos empresariais, quarta fatia, e direito falimentar ou crise da empresa, quinta fatia. Dentro de cada uma dessas fatias, dessas tiras do direito empresarial, nós temos conteúdos específicos, e amanhã no aulão de véspera eu vou dizer isso para vocês. Esses conteúdos eles vão ser localizados para você
no momento da prova. E aí você tem que saber onde é que eles estão situados para quando cair a questão, você conseguir se localizar nessa visão panorâmica do direito empresarial, tá? Então amanhã teremos muitas dicas. Não deixe de estar conosco aqui. Vamos ter aulas presenciais, duas grandes... Aqui o negócio é bem... Eu não posso mostrar para vocês, mas aqui o negócio é enorme. É lindo, cadeiras confortáveis, cafezinho. O ambiente é super gostoso, sem falar na energia boa, como eu falei para vocês. Então, duas salas presenciais, além da transmissão por vídeo. Então, se você não tiver a fim de vir, porque está cansado, quer se preparar, fique em casa, assiste pelo vídeo. Mas se quiser vir para assistir pessoalmente, venha e vai estar aqui conosco, tá bom? Então, vejam só, emap.com.br, prof. Antônio Neto, no Insta, tem lá as informações todas, inclusive o roteiro da aula de amanhã, do aulão de véspera, os horários, disciplinas e professor. Beleza? Conto com você, espero vocês aqui amanhã, 9 da manhã, ou aqui conosco, pessoalmente, ou então pelo vídeo. Legal? Vou chamar então o próximo professor para trazer aqui para vocês as nossas dicas. Professor, aqui tem vários, viu? Só escolher, só tem fera, só faixa preta aqui, ó. Só barra pesada. Vamos então para o nosso próximo professor, que vai trazer algumas diquinhas rápidas aqui, 10 minutinhos para a gente, tá bom? Meu irmão de toga aqui, meu colega, tá com você. Um abraço, até amanhã. Valeu. Obrigado, professor. Isso, perfeito. Obrigado, professor. Olá a todos, meu nome é Murilo Moreno e eu vou ficar encarregado pela parte do direito penal. Meus queridos concurseiros ou concursandos, por que vocês têm que fazer essa aula, esse aulão de véspera? Ninguém fala isso para você. Você vai ter isso aqui na EMAP. Aqui na EMAP você tem essa explicação. Por quê? 48 horas antes da prova é fundamental. Você precisa ter memória de curto prazo. É muita informação para você. Vai ter muita informação. Cada professor pegou uma matéria e mapeou a prova da CESP. Nós mapeamos. Eu fiquei com direito penal. Legislação, parte geral, parte especial e legislação especial. Nós mapeamos a prova e vamos dar dicas. Nós vamos dar dicas do que pode cair. Como o professor Antônio falou, não tem esquema. A gente não faz milagre, entendeu? Mas o que nós fazemos? Estratégia. E é isso que você vai ter aqui na Escola da Magistratura. Você precisa ter essa estratégia. Esse aulão de véspera, você vai ter uma pancada de matéria, o edital inteiro. 10, 20, 30 dicas por matéria. Multiplica isso. Vocês viram os pontos do edital? São mais de 50, só para direito penal. Então você vai pensar, nós vamos selecionar os principais aspectos. Pode filmar o furto? Isso implica alguma coisa? Arma desmuniciada, acontece alguma coisa? Estupro de vulnerável. A CESP, meus alunos, a CESP ama isso. E sabe um tema que a CESP gosta? Não é gostar, é paixão. Eles têm uma paixão. Crime hediondo. Crime hediondo é uma coisa assim, o examinador sonha com isso. Nós vamos colocar umas dicas de memorização para você aqui. Sabe qual? Qual? O carro HRV. Conhece o HRV? HRV, acabou. É uma dica para você memorizar os principais crimes hediondos. É o crime hediondo que tem algo a mais. H, homicídio, mais alguma coisa. Vem comigo amanhã. Vai ter mais o quê? Roubo. Roubo simples? Não. Tem que ter mais uma coisa. Vem comigo, amanhã eu vou falar. E o que? O HRV, o E, extorsão. Gente, isso é questão clássica. A CESP adora, ama que isso caia no concurso. Vem com a gente. E o que mais? Sabe uma coisa interessante? Que todos nós professores aqui, nós analisamos a prova, a gente reuniu e chegou a duas conclusões. A CESP vai exigir de você conhecimento e raciocínio.
Tá, conhecimento. Como é que você adquire? Você vai adquirir como? Estudando? Você tem que adquirir, você tem que ver as aulas, você vai ter que estudar. Vamos ter estratégia de estudo também, claro que vamos. E mais, você tem que ter raciocínio. A CESP vai te exigir a lei e vai te exigir jurisprudência. Qual é a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça? Qual é a jurisprudência do STJ, STF? O que nós temos de vanguarda no direito penal, no direito processual penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo? Tudo. Nesse aulão de véspera, você vai ter uma pancada, você vai ter muita informação. Vem com a gente. A Escola da Magistratura, a EMAP, fez isso com amor, fez isso com paixão. Por quê? Lembra o que o professor falou? 100% dos aprovados. 100% dos aprovados no último concurso fizeram a Escola da Magistratura. Então você que quer ser juiz, você que quer ser juíza, vem para o aulão de véspera. No aulão de véspera, você vai ter a dica de ouro. O que é essa dica de ouro? Dica de ouro, o professor Murilo Moreno vai falar para você. É o bom senso. O que é bom senso? Como você vai responder às questões da CESP. Você tem que pensar como um juiz. Você tem que imaginar você já juíza. Porque o caso que o examinador vai te colocar na prova vai ser isso. Ele vai chegar e falar, olha, o João, a Maria praticaram um roubo. Mas a Maria ficou no carro. Ela ficou no carro esperando, não sabia que o João estava armado. E aí? De repente tem um latrocínio, tem uma morte. Ou tentativa. Como é que é a tentativa do latrocínio? Nós vamos ver isso aí tudo amanhã, nesse aulão de véspera. Eu preparei, eu analisei essas provas, as provas de juiz do Paraná, as provas de juiz de direito dos outros estados. Por quê? Estou pensando em você. Eu quero a sua aprovação. Eu já sou magistrado aqui no estado do Paraná, certo? E quero que você venha com a gente. Eu quero que você seja nosso colega. Tem que estudar, tem que se preparar e você vai fazer essa prova da magistratura com calma, com tranquilidade. Porque esse aulão de véspera foi preparado com todo carinho. Mas foi preparado com toda a atenção por nós, magistrados aqui do Paraná, que queremos você ao nosso lado. A gente quer a tua aprovação, nós queremos isso. Por isso, temos que pensar que a Escola da Magistratura preparou esse aulão de véspera voltado para isso, para o concurso público de domingo agora, que você vai fazer. Vem com a gente, vem para o concurso, que nós vamos alcançar esse sucesso. Meu nome é Murilo Moreno e amanhã estarei com Direito Penal, parte geral, Direito Penal, parte especial e também a legislação especial. Lembra que eu falei? Crimes hediondos? Nós vamos ver. Estatuto do Idoso. Outro tema que a CESP adora. A CESP ama Estatuto do Idoso. Nós vamos também dar uma olhada amanhã e algumas dicas fundamentais. Tá bem? Muito bem. Eu vou me despedir aqui e eu vou chamar o próximo professor. E eu queria agradecer a atenção de todos. E amanhã espero você. Venha com a gente, com a Escola da Magistratura, nesse aulão de véspera. Quem vem agora? Nossa colega Daniela. Quer esse aqui? Peraí. Uhum. Obrigado, Murilo. Valeu. Isso aí, só esperar a professora Dani colocar o seu headset e dar o seu show. Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado, professor Murilo. Eu só vim aqui de enxerido mesmo, que quem vai dar aula agora é a Dani. Mais para cá? Opa! Agora sim. Pessoal, eu vim aqui só de enxerido para, enquanto a professora Dani consegue colocar o microfone no seu cabelo. Vamos lá, pessoal. Bom, professora Daniele Mota com vocês aí para direito processual penal, né, professora? Sim. Então tá bom. Já volto com vocês. Bom, queridos alunos, guerreiros concurseiros, futuros colegas juízes substitutos aqui do estado do Paraná, hoje eu dou um abraço especial para você, aluna concurseira, seu dia feliz, Dia da Mulher, você é uma guerreira e vai ser minha futura colega, se Deus quiser. Vamos para as dicas de processo penal.
Bom, hoje eu vou trabalhar com ação penal, tá? É uma aula degustação, porque a gente vai ver aprofundado amanhã dentro de um contexto muito maior, com mais dicas. Então, vamos lá. Ação penal pública. Ela pode ser, como você já sabe, pública, incondicionada ou condicionada à representação e requisição. Então, a incondicionada, o MP não depende de nenhuma provocação, o delegado não depende de nenhuma provocação do ofendido. Ele age de ofício, sem necessidade de provocação. Certo? Se a lei nada falar, a ação é penal pública incondicionada. Certo? É a regra. Mas a ação também pode ser penal condicionada à representação ou à requisição. O que você precisa saber aqui? Bom, a representação é uma manifestação de vontade, independe de uma forma, tá? É apenas uma ciência inequívoca dessa manifestação de vontade do ofendido. Pode ser oferecida pelo ofendido ou, em caso de morte, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O prazo da representação é de 6 meses. Atenção que isso é uma pegadinha clássica. Você conta os 6 meses não do fato, e sim do conhecimento da autoria do fato. Certo? Isso aqui é uma pegadinha que cai. O que vai acontecer se não representar? Decadência e extinção da punibilidade. Como que se conta o prazo decadencial? Inclui o dia do começo e exclui o dia do fim. Então, se cair num sábado, perdeu, irmão. Perdeu o prazo. Ele não se prorroga para segunda-feira, para domingo ou segunda-feira, primeiro dia útil. É prazo decadencial. Tá? Atenção com a questão da retratação, segundo o artigo 25 do CPP. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, então só é possível retratar até o oferecimento da denúncia, regra geral. E a requisição também é uma condição de procedibilidade, por exemplo, crime contra a honra contra o presidente da República. Mas, na requisição, diferentemente da representação, não há prazo para se retratar. Então, não tem prazo, porém, uma vez oferecida a requisição, é irretratável, tá bom? Só corrigindo, não há prazo para oferecimento da requisição, mas uma vez oferecida a requisição, ela é irretratável, tá? E a ação penal privada, a iniciativa é do ofendido. Aqui você precisa lembrar que ela se subdivide em exclusivamente privada, personalíssima e privada subsidiária da pública. O que eu quero chamar a atenção para você aqui é a privada subsidiária da pública. Quando que é possível uma pessoa privada assumir o lugar do Ministério Público? É somente quando o Ministério Público for inerte. O Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal, aí o ofendido tem 6 meses contados do término do prazo do Ministério Público para intentar a ação privada subsidiária da pública. O MP pode a qualquer momento aditar esta denúncia, participar ali daquele processo e pode, inclusive, retomar a ação penal agora quando o querelante for negligente. Tá? Artigo 29 do CPP. Agora aqui, presta muita atenção que isso aqui é importantíssimo nesse tema. Renúncia, perempção e perdão do indivíduo, que são causas extintivas da punibilidade da ação penal privada, não são aplicadas aqui na ação subsidiária. Por quê? Porque na origem ela é pública, né? Porque houve inércia do MP, então ela passou a ser subsidiária. Então aqui não cabem essas causas extintivas de punibilidade. Agora, uma coisa interessante, você sabia que tem ação penal pública subsidiária da pública? Tem. E no teu edital cai lá o decreto 201/67 dos crimes de responsabilidade do prefeito. E olha que curioso, no decreto 201, olhem que bacana isso aqui, se houver inércia do Procurador-Geral de Justiça, por que o procurador? Porque o prefeito, lembra lá, tem prerrogativa de função, ele é julgado no tribunal. Se o Procurador-Geral de Justiça fica inerte,
Então, quem vai assumir a ação é o Procurador-Geral da República. Então, diferentemente aqui, a iniciativa não passa para um particular, muda para um outro ente estatal. Tá? Então, existe sim ação penal pública subsidiária da pública, fica alerta com o decreto 201 de 67, que é uma exceção. Tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, na queixa, você sabe que lá vigora o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Então, você tem um prazo de 6 meses contados do conhecimento da autoria. Mas vamos supor que o querelante, o fato, por exemplo, um crime contra a honra, tinha 4 autores conhecidos. 4 autores conhecidos. Porém, o querelante ofendido oferece a queixa somente contra 2, sabendo quem são os demais autores. Vejam, existe uma divisão. Pode ser uma omissão voluntária, deliberada, para não incluir os 2 outros autores conhecidos, como pode ser uma omissão involuntária. Então, se for uma omissão deliberada, voluntária, o que acontece? A queixa contra um dos autores ou partícipes, o juiz deve rejeitar a queixa e declarar a extinção de punibilidade para todos. Agora, se a omissão for involuntária, a pessoa, por exemplo, não tinha conhecimento de um 4º, um 5º autor. Se essa omissão for involuntária, o MP, então, deve requerer intimação do querelante para que ele faça, então, o aditamento da queixa-cria e inclua os demais autores ou partícipes. Veja o entendimento do STJ. A não inclusão de eventuais suspeitos na queixa-crime não configura por si só renúncia tácita ao direito de queixa. Para o reconhecimento da renúncia tácita ao direito de queixa, exige-se a demonstração de que a não inclusão de determinados autores ou partícipes na queixa-crime se deu de forma deliberada. Tá bom? Agora, umas dicas para você quentes, que são sempre cobradas em prova. Na Lei 9.099, está disposto lá no artigo 88, que depende de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, se você está lendo o Código Penal, no Código Penal não está descrito nada. Aí você pode ter a ideia equivocada de que a ação é penal pública incondicionada. Mas não, o complemento vem na Lei 9.099. Então, lesões corporais leves e culposas, ação penal pública condicionada à representação. Outra dica, Lei Maria da Penha. Lá, toda ação que envolva uma lesão corporal, súmula 542 do STJ, é pública incondicionada, porque a lei expressamente fala que o artigo 88 da Lei do Juizado Especial não se aplica nos casos de Maria da Penha. Tá? Agora, atenção, nos crimes que se procede mediante representação na Lei Maria da Penha, por exemplo, uma ameaça, é ação penal pública condicionada à representação. A retratação aqui segue uma regra especial. A retratação na Lei Maria da Penha é feita até o recebimento da denúncia. Então, vejam, a regra geral é, depois de oferecida a denúncia, é irretratável. E aqui na Maria da Penha é até o recebimento da denúncia. Vejam que tem um lapso temporal aqui. O juiz, às vezes, está tão assoberbado de serviço que demora aqui para ele fazer o recebimento da denúncia. Então, na Lei Maria da Penha, a retratação é até o recebimento da denúncia. Tá? Cuidado com essa pegadinha. E o juiz tem que marcar uma audiência especial para ouvir os motivos da desistência da vítima. Está lá no artigo 16. Outra dica importante, Estatuto do Idoso. Lá as ações são penal pública incondicionada. E no abuso de autoridade, para finalizar, aqui também tem uma pegadinha. Se você for na leitura seca da lei do abuso de autoridade, lá fala o direito de representação. Aí você pensa assim, então é ação penal pública condicionada à representação? Não, não é. Pegadinha. Porque essa representação aqui na lei, ela tem o sentido de notícia crimes. Ela não é aquela condição de procedibilidade nossa lá que falamos anteriormente. Então, atenção, no abuso de autoridade, a ação é penal pública incondicionada. Tá bom, meus amigos? Meu tempo acabou. Quero reforçar o convite para amanhã do aulão da EMAP, a partir das 8 horas, aqui
na sede da Amapar. Nós preparamos as super dicas com muito carinho, com muita dedicação, estudando provas anteriores. Isso aqui foi uma aula degustação que está num contexto muito maior, de maiores dicas, de temas variados de processo penal, tá? E convidar nosso querido professor Marcelo Quintim, muito querido, muito competente. Obrigado, Dani, obrigado. Obrigado, querida. Vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui para me auxiliar, para colocar o meu slide, nosso amigo Paulo, né, está aqui. Você que tem curiosidade de conhecer o Paulo, sempre a gente fala, ô Paulo isso, Paulo aquilo, está aqui o Paulo, que é o cara fera aí na edição, que deixa a gente, inclusive, mais bonito, de olho azul, covinha na bochecha, ele faz tudo que a gente quiser. No meu caso, eu não pedi para fazer nada, porque eu já sou bonito, né? Então, não tem problema. Vamos lá, agora não preciso mais desse microfone aqui. Paulo, você tem 30 minutos para sair daí. Vamos lá. Agora, deixa eu te indicar qual que é aqui. Aulão, não. Live, cadê a live? Live Juiz, está ali. Valeu, Paulão. Obrigado. Show de bola. Obrigado, Paulão. Obrigado mesmo. Maravilha. Pessoal, vamos lá então. Bom, já foram dados os recados aí a respeito da nosso aulão de véspera, que vai acontecer amanhã às 8 horas, tá certo? Já estão sabendo. Então, espero vocês aqui. Na degustação hoje, eu quero tratar com você de legislação interna. Sim, legislação interna, essa matéria deliciosa que vocês adoram. Vocês não veem a hora de estudar essa matéria tão gostosa que vai dar saudade a hora que vocês passarem no concurso. Tá bom? O que eu quero falar sobre legislação interna para essa nossa conversa de agora? O que está lá na tua tela? Suspeição. Suspeição na legislação interna do Paraná. Em qual legislação? Calma, a gente vai ver. Suspeição do juiz. Vamos começar pela suspeição do juiz. O que acontece na suspeição do juiz? Próxima tela. Magistrado averba a suspensão no processo. O que deve ser feito? O juiz está se declarando suspeito no processo. O que tem que fazer? Você tem que saber na ponta da língua. Olha lá, deve-se distribuir o feito para outro juiz. Óbvio. Mas qual juiz? Depende de quem é o suspeito. Olha lá na tela. Se o suspeito é um desembargador, remete-se ao juiz de direito substituto em segundo grau. Se o suspeito é um juiz de direito de entrância final, remete-se ao juiz de direito substituto em primeiro grau. E mais, se o suspeito é um juiz de direito de entrância intermediária ou inicial, remete-se ao juiz substituto, e não é juiz de direito substituto, é juiz substituto, não tem o de direito no meio, cuidado com isso, tem cara que faz a sentença do TJ do Paraná, não lê a legislação interna, termina a sentença e escreve lá, juiz de direito substituto, já se promoveu na sentença. Né? Então aqui não tem, quando você entra, você não é juiz de direito ainda, você é juiz substituto. Você vai ser juiz de direito quando você virar gente, né? Por assim dizer. Então, o juiz substituto da seção vai ser o cara que vai substituir o juiz de direito da entrância intermediária ou da entrância inicial em caso de suspeição. Em outros casos também, né, pessoal? Mas, pessoal, tudo isso eu estou falando ordinariamente. Ordinariamente. E extraordinariamente. Tem outras formas? Tem sim. Extraordinariamente, o que eu quero falar com isso? Quando é impossível a assunção daquele que deveria substituir originalmente ou ordinariamente. O que vai acontecer? Ocorre designação por parte de quem, pessoal? De quem? Do arroz de festa, presidente do TJ Paraná. O cara está em tudo, o cara é o presida, o cara manda na porra toda. Ele é que vai designar o juiz que vai substituir. Pode ser juiz de direito, pode ser outro substituto, pode ser quem ele quiser, tá? Só não vai conseguir fazer isso com o desembargador, né? Até aqui, pessoal, tudo isso que eu falei é Código de Organização e Divisão Judiciária. Tudo está no código, olha só. É a Lei 14.277 de 2003, que você já conhece, já leu ela inteira 2 vezes, que eu estou sabendo, e é o nosso retrato do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Lá é que estão essas regrinhas que eu falei, olha lá, ó.
estão aqui essas regrinhas. Antes eu quero fazer um esqueminha aqui, porque isso aqui você já devia saber, mas para caso você não saiba, eu vou fazer aqui rapidinho aquele esqueminha que a gente já está acostumado nas nossas aulas lá do reta final e do intensivo, beleza? É o esqueminha dos juízes aqui do TJ do Paraná. Esse aqui você tem que saber de cor. Quais são os nossos juízes? O sujeito começa como juiz substituto. Juiz substituto. O cara passou no concurso, felizão da vida, dia 24 de dezembro está sendo nomeado para a comarca, né? Vai passar o Natal lá, vai pegar um monte de processo de plantão, mas vai fazer isso com um sorriso no rosto. E aí o que vai acontecer? Né? Sorrisão no rosto, né, Marião? Veja, aí o que vai acontecer? Você virou juiz substituto. Quando você for promovido, errou, não é promovido, é nomeado. Você vai ser nomeado juiz de direito. Aí você virou gente. Aí você virou gente, você tem uma vara para chamar de sua, você virou aí uma pessoa importante. Juiz de direito, de entrância, eu estou tirando sarro aqui por causa do Marião, nosso chefe aqui, que ainda está nesse caput de minúcio aqui ainda. Não, então veja só. Você foi nomeado, não é promovido, não. Você foi nomeado. Ah, por que promovido? Por que nomeado, professor? Não tem sentido isso. Não discuta, é lei do Paraná, não discuta. Você foi nomeado juiz de direito de entrância inicial. Inicial. Certo? Você tem uma vara para chamar de sua, é uma vara só sua, porque todas as varas de entrância inicial, aqui todas as comarcas de entrância inicial no Paraná, hoje são de vara única. E aí você depois vai ser promovido a juiz de direito de entrância intermediária e depois você vai ser promovido a juiz de direito de entrância final. Professor, não estou entendendo a tua escrita. Não é para entender, é só para fingir que eu estou escrevendo. Importante é o que eu estou falando. Veja só, lá na entrância final, você pode ter várias opções, 4 opções. Você é juiz de direito de vara titular. Você é juiz de direito substituto de primeiro grau. Você é juiz de direito substituto de segundo grau. E você é juiz de direito de turma recursal. 4 opções, beleza? Fica ligado. Isso aqui você tem que saber, decor, beleza? Tranquilo. Aí que entram essas substituições, né, pessoal? O juiz de direito substituto de segundo grau vai substituir o desmaiador, o juiz de direito de entrância final vai substituir os colegas titulares da entrância final, e assim por diante, conforme a gente já explicou aqui, beleza? Uma outra coisa que eu quero falar com você aqui, ó. Juiz convocado. Juiz convocado. Olha só o que está lá na tua tela. Não tem juiz convocado no TJ do Paraná. A palavra juiz convocado aparece no código, mas ela não significa juiz convocado, como é lá em São Paulo, por exemplo. Você, colega que está vindo de São Paulo. Em São Paulo, você pega juízes das suas comarcas, convoca para substituir desembargadores, substitui o desembargador, faz lá a festa, volta para a sua comarca, volta para a sua vara. Isso não acontece no Paraná. No Paraná, para você substituir desembargador, você tem que ser removido de uma das vagas da entrância final para uma vaga de juiz de direito substituto em segundo grau. Ou seja, é uma remoção, critério merecimento, critério antiguidade, tudo certinho. Não tem como o desembargador chamar aquele peixe dele. O cara lá que ele gosta, que ele sabe que decide do jeito que ele decide. Não, é um critério objetivo. Aqui no Paraná funciona assim, em alguns outros estados também. Eu sei que em outros estados existe a figura do juiz convocado. Cuidado com o artigo 26, pessoal. Não vou nem ler o 25, o 25 eu já expliquei. Cuidado com o artigo 26. Por que eu falo do artigo 26? Vaga o cargo de desembargador ou encontrando-se o titular afastado por 30 dias ou mais, far-se-á a convocação do juiz de direito substituto de segundo grau. Pessoal, isso aqui não é o juiz convocado igual lá de São Paulo. Não. Isso aqui é uma mera indicação de que vai ser convocado um juiz substituto
juiz de direito substituto de segundo grau, daqueles 52 que estão lá disponíveis lá no tribunal. O juiz substituto, o juiz de direito substituto de segundo grau, ele não atua mais no primeiro grau, ele já é um juiz de segundo grau. Ele está lá fazendo alguma coisa, ou substituindo alguém, ou não está substituindo ninguém, enfim. Ô, malandro, vem aqui, ó, convoco você para substituir o desembargador fulano de tal, que entrou em férias, que, enfim, não vai poder atuar nesse processo, porque, enfim, assumiu lá a presidência do TRE, assumiu lá a presidência, sei lá do que, né, enfim, alguma coisa ele assumiu e o juiz substituto, o juiz de direito substituto de segundo grau, vai ter que, então, vai ser convocado. Cuidado também, pessoal, estou pulando rápido aqui, porque é uma aula de degustação, então vamos tentar aí trazer bastante informação para você. Voltando aqui aos casos de suspeição, certo? Agora a gente fala da suspeição só dos juízes de primeira instância. Deixa o desembargador para lá. Suspeição do juiz de primeira instância. Vamos trabalhar um pouquinho? Eu quero trabalhar agora, já esses artigos aqui, ó, 101, 102, 103, 104 e 105, é tudo aquilo que eu expliquei lá sobre a suspeição dos juízes em geral. Certo? Beleza. Eu já descobri qual é o juiz que vai substituir o suspeito. Já sei quem é o cara. O que acontece agora? Lá na sua tela. Agora a gente vai lá para o Código de Normas do Foro Judicial, provimento 282 de 2018. Uma delícia esse provimento. Esse provimento é delicioso. É maravilhoso. Você lê ele assim, como se estivesse lendo Game of Thrones. Uma coisa gostosa. Então, olha só. Tem que ser comunicado em 5 dias o Conselho da Magistratura. Eu coloquei em azul, pessoal. Conselho da Magistratura. É um órgão administrativo do tribunal, etc. e tal. Né? Amanhã a gente fala dele. Veja, tem que comunicar o Conselho da Magistratura toda vez. Beleza? Quem vai comunicar? Como vai comunicar? Está lá na sua tela. Chefe da secretaria ou escrivão. Mas como assim? Porque aqui no Paraná há escrivães e há chefes de secretaria. Não se faz mais concurso para escrivão. É uma carreira em extinção. Mas os caras ainda existem. Tá certo? Existem e vão, à medida em que forem se aposentando, o cargo vai acabando, não vai mais ter. A gente tem hoje chefes de secretaria, que podem ser técnicos judiciários, analistas judiciários e tal, que são nomeados aí chefes de secretaria. Então é esse cara que vai fazer essa comunicação. Como? Por ofício no sistema informatizado. Lembra que o Código de Normas, o provimento 282 de 2018, ele vem atualizar o sistema do tribunal para um sistema digital. A gente tem um sistema digital judicial, que é o ProJude, e tem um sistema digital administrativo, que é o SEI, S-E-I, é o SEI. É o SEI que ninguém sabe como é que funciona. Não, a gente sabe sim, funciona, é bem legal, eu já trabalhei com o SEI. Beleza, então a gente já sabe quem é o cara, e a gente já sabe o que tem que acontecer, quem é que vai informar, quem nós vamos informar, Conselho da Magistratura, e como nós vamos informar. Nós vamos informar, então, constando todos esses elementos, então, aqui que estão no parágrafo 1º do artigo 146 do Código de Normas. Tem que constar tudo isso aqui, ó. Número, natureza do processo, qualificação completa das partes, identificação do advogado, data da conclusão e da devolução do processo pelo magistrado que se declarou suspeito ou impedido, nome do juiz substituto ou do outro magistrado para o qual foi concluído o processo, viu que é substituto ou outro magistrado, né? Cópia da decisão ou do pronunciamento judicial do cara que se deu por suspeito, a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e do magistrado. Cuidado aqui, né? Então é o escrivão ou o chefe, né? Claro que não tem os dois, e aí você vai para o magistrado, beleza? Algo mais, igual você vai no McDonald's e fala, algo mais? Sim, algo mais. Cópias devem ser, cópias da comunicação devem ser anexadas ao processo, devem ser juntadas ao processo antes da conclusão a outro juiz. Você viu um erro aqui? Você achou ou não achou? Você está esperto? Então presta atenção lá, rapaz. Tem falha ou não tem? Olha só, parágrafo primeiro. Na comunicação deverão constar 4. Nome do juiz substituto ou de outro magistrado para o qual foi concluído o processo. Parágrafo 2º.
cópias da comunicação e do comprovante de envio serão juntadas ao processo antes da conclusão? Como assim? Não entendi. Então, pessoal, tem um erro aí no código? Tem um erro no código. Tem erro, mas o que você vai fazer? Se cair na tua prova isoladamente isso aqui, tá certo. Se cair isoladamente isso aqui, tá certo também. Tem um equívoco? Tem. Como é que a gente vai resolver isso na vida real? Pô, eu posso juntar antes, eu posso juntar depois, tanto faz. O importante é que eu vou juntar. Mas para a tua prova, a prova é legalista, você vai ter que saber desse errinho aqui. Beleza, pessoal? Fiquem ligados. Tá? Por fim, para acabar a história, suspeição do servidor. Tem isso? Suspeição do servidor? Servidor é suspeito? Servidor é suspeito, pode ser suspeito. Olha o 145 lá do Código de Normas. Declarado o impedimento ou a suspeição do servidor ou do serventuário. Então, ou é o servidor ou é o serventuário, né? O juiz que preside o processo designará substituto, né, do servidor. E grave isso aqui que está em vermelho. Vedada a designação nas unidades que atuam sob o regime de delegação de juramentado do mesmo ofício. Caberia aqui de novo essa imagem aqui, né? Não entendi nada. O que acontece, pessoal? Isso aqui é pelo seguinte, nós temos aqui no Paraná as serventias judiciais que funcionam como extrajudiciais, que são delegadas. A gente tem isso ainda. Embora o Código de Normas tenha extinto de direito, elas de fato ainda existem, porque tem uma celeuma jurídica aí de que esses escrivães que atuam como se privados fossem, mantêm os seus direitos até que morram, né? Porque tem uma decisão do STF que diz que eles não estão sujeitos nem à aposentadoria compulsória. Meus amigos, é uma aula de degustação e eu espero então que vocês tenham gostado da degustação, e amanhã a gente tem muito mais ainda sobre legislação, direito administrativo, direito eleitoral, corte e costura, tudo que vier a gente pega. Vamos que vamos. Agora eu vou chamar com vocês o cara que é foda. André, a hora que você quiser aí, me autorizar. Beleza? Tá valendo? Fala, pessoal, tudo bem? Não vou fazer propaganda hoje, né? Já fizeram bastante propaganda aqui do nosso curso, mas caso queiram, né, ainda dá para adquirir o nosso nosso aulão de véspera amanhã. Muito conteúdo das 8 às 17, mas vamos falar de processo, né? Gente, vejam só, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, vai cair na prova necessariamente tutela provisória da urgência, tutela provisória da evidência. Tenho dado essa dica constantemente nas minhas aulas, vou dar essa dica amanhã de novo, mas amanhã serão muitas outras, né? Vejam só, o que diz para a gente o artigo 294 do CPC? Ele diz que a tutela provisória ela pode fundar-se na urgência ou na evidência. Deixa eu só habilitar a canetinha aqui. Não, nem precisa da canetinha, vai na manha mesmo. Que a tutela provisória pode se fundar em urgência e evidência. Então, primeira coisa, gente, a gente tem um gênero tutela provisória que se divide em urgência e evidência, tá? E a provisória de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada, concedida em caráter antecedente ou incidental. Vejam só, o que vocês precisam entender, o que vocês precisam decorar, memorizar todo o custo, de qualquer jeito, essa tabela que está na tela de vocês. Essa tabela é a mais importante do mundo, na verdade. Essa tabela tem que estar na cabeça de vocês, porque isso vai ser objeto de prova necessariamente, e entender o sistema, entender a organização é muito relevante, tá joia? Então, deixa eu ver, olha, habilitou a canetinha aqui, show. Então tá, a gente tem tutela de urgência e tutela de evidência, certo? Na de urgência, a gente tem mais duas espécies, a urgência antecipada e a urgência cautelar. Gente, vejam, tudo bem, eu não tenho mais o livro das cautelares, não tem problema não ter o livro das cautelares. Não é que eu deixei de ter uma tutela cautelar, eu só tenho uma inexistência do livro das cautelares. Mas a ideia de tutela cautelar, de promover proteção de direitos, ela ainda existe. Assim como continua existindo a tutela antecipada, que diz respeito àquela antecipação do efeito final no começo do processo, beleza? Tanto a ideia cautelar quanto a ideia antecipada pode ser feita de maneira antecedente e de maneira incidental, de maneira antecedente e de maneira incidental, beleza? E, finalmente, a tutela da evidência, tá? E aí vem uma pergunta, uma provocação para vocês, na verdade. Uma das modalidades dessa tutela, ela pode ser concedida se caracterizado o manifesto propósito protelatório da parte adversa, tá?
Qual é essa tutela que pode ser concedida sem urgência, sem perigo de demora, sem dano nenhum, sem risco de ineficácia do processo? Qual que pode ser concedida? Gente, é a tal tutela da evidência. A tutela da evidência, como o próprio nome diz, ela é exatamente a outra moeda da tutela da urgência. Tutela provisória de urgência tem diz respeito a risco, a problema, a medo, a dano. Tutela da evidência não, ela diz respeito à evidência provável do direito, tá joia? Então, olha lá, a gente tem caracterizado o manifesto propósito protelatório da parte adversa ou abuso do direito de defesa, independente, isso é muito importante, independente da demonstração de perigo de dano, tá joia? Tá, olha só o 311 do CPC. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de resultado útil ao processo. Eu não preciso de perigo de dano para a evidência, tá? Entendam isso em nome de Jesus, assim, por favor, compreendam que a tutela da evidência não precisa da existência de dano, não precisa de urgência. É a verossimilhança do direito, entendeu? Olha, é muito provável que esteja acontecendo. Ah, Mário, então você está antecipando o julgamento com evidência. Não, gente, essa tutela é reversível, tá? Beleza? Vamos lá. E aí no 311, amanhã eu vou explicar isso no aulão, as hipóteses com calma, mas agora a gente não vai fazer isso. A urgência, pelo contrário, gente, aí sim, eu tenho a probabilidade do direito e o perigo de demora na prestação jurisdicional. Vai cair na prova, eu tenho certeza que vai cair uma questão de tutela provisória, ou mais que uma, inclusive. Gente, deixa eu tentar avançar para chegar em um ponto aqui para vocês. A gente vai conversando, falando sobre a vida enquanto isso, que eu quero dar uma dica também de direito civil. Calmem, muita calma nessa hora. Preparei muitas dicas para amanhã, vocês estão vendo, né? São essas daqui. Relaxa que vai dar tudo certo. Muita. Ah, gente, vamos falar mais uma de processo aqui. Vejam só, pode cair na prova de vocês o seguinte, a arbitragem é jurisdição e trazer algumas hipóteses lá. Gente, o que a gente tem hoje consagrado, eles vão dizer para você, o CPC veio e disse que a arbitragem é jurisdição. Não é bem assim. O CPC dá a entender que a arbitragem é jurisdição, tá? Ele dá a entender. E o que a gente tem de concreto é um conflito de competência reconhecido pelo STJ entre um juiz togado e um juiz arbitral. Aí você fala, então se há um conflito de competência, dá para a gente dizer que o STJ talvez tenha dito que a arbitragem é jurisdição. Talvez, é isso. Então, se for perguntado na prova objetiva para vocês, vocês vão dizer, olha, o que acontece é que o STJ reconheceu o conflito de competência entre o juízo arbitral e o juízo togado, tá? Paulo, projeta só o slide aí para mim, por favor, só para eu tentar chegar em direito civil aqui, para dar uma dicasinha de direito civil. Cara despreparado, né? Vem para a aula sem separar as disciplinas. Vamos de consumidor, então, gente. Consumidor é muito importante. Eu vou trazer uma questão, uma provocação para vocês. Olha só, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, primeiro, as relações de consumo estabelecidas entre compra de produtos de camelô. Então eu fui lá, comprei um produto de um camelô, gente. Fui lá na 25 de março, comprei lá meu box pirata do Game of Thrones, todas as temporadas em um único DVD, né? Além de estar um crimezinho envolvendo aí, mas eu posso, mesmo tendo feito isso, considerar o meu camelô um fornecedor? Posso, gente. Vejam só, os entes despersonalizados, eles são também fornecedores, entendem? Entes despersonalizados são fornecedores. Por que isso, gente? Por que essa loucura? Porque senão o cara que já está praticando uma atividade, talvez não lícita, tão lícita assim, ele ainda vai se beneficiar da sua própria torpeza quando ele for demandado pelo consumidor frustrado e dizer, olha, eu não sou fornecedor, eu não desenvolvo uma atividade lícita, eu não tenho personalidade jurídica. E aí o professor Antônio Neto, de empresarial, para vocês, pode dar uma dica, não sei se deu, falando de quem tem personalidade jurídica e quem não tem personalidade jurídica lá no âmbito do direito empresarial. Mas tendo ou não tendo, para mim aqui no direito consumidor, ele é fornecedor, tá? Ele não pode se beneficiar da sua própria torpeza para se esquivar da aplicação da lei. Tá joia? Então, se você, concurseiro, comprar Ritalina no mercado negro, talvez, eventualmente, você pode até demandar ele depois, tá? O pessoalzinho lá que vende sem personalidade jurídica, Ritalina, essas coisinhas para vocês melhorarem o rendimento de vocês, né? E entre outras coisas que melhoram o rendimento em outras atividades da vida. Mas, outra coisa,
a contrato de aquisição de equipamento médico por entidade privada. Gente, o STJ decidiu que essa letra B aqui não se aplica ao CDC, mas quando eu vou explicar isso para vocês, amanhã na aula. Gente, relação entre condômino e condomínio também não tem a aplicação do CDC, tá? Condômino e condomínio não aplica o CDC. Mas qual que é a variável disso, Mário? Quando que eu mudo isso? Gente, o condômino, ele pode demandar pelo CDC direto e contra aquele prestador de serviços. Então, o cara que faz manutenção do portão lá do condomínio, tanto o próprio condomínio pode demandar ele, quanto o condômino que se viu lesado também pode demandar ele. Compreendem? Então, entendam isso. Entre condômino e condomínio, não. Tá? Mas entre o condômino e alguém, sim, beleza? E o prestador de serviço, fornecedor, tá? Gente, plano de saúde administrado por autogestão, tem relação de consumo aí? Aí você vai dizer, Mário, claro que tem. Todas as demandas no juizado especial são de plano de saúde. Eu vou dizer para vocês, não, gente, nesse caso não. E vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Nós, no Tribunal de Justiça do Paraná, quando vocês passarem e forem colegas nossos, vocês vão ter um negócio maravilhoso na vida de vocês que se chama Judicimed. A Judicimed é um plano de saúde que é gerenciado por nós mesmos, pela Associação dos Magistrados do Paraná. E é um plano de saúde em autogestão, né? A gente mesmo gerencia. O presidente da Judicimed é o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Não há, nesse caso, uma relação de consumo, entende? Não há uma relação de consumo nos planos de saúde administrados por autogestão, ao contrário de todos os outras hipóteses de plano de saúde, que aí, evidentemente, existe a relação de consumo, beleza? Bom, já falei para vocês do camelô, e só para dar uma dica, né, porque o artigo 3º, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Então, gente, só para aproveitar aqui, vou falar mais 3 minutos aqui. Pessoas jurídicas de direito público também podem ser fornecedores, né, no mercado de consumo. Aí o nosso professor de tributário amanhã, e o professor de administrativo, que vai ser o mesmo, Marcelo Quentin, vai explicar para vocês isso, se Deus quiser, né? Privada, nacional ou estrangeira, bem como entes personalizados, que é o nosso caso do camelô aqui, tá? Vamos passar para ver se eu pego mais uma dica aqui. Não, questões não. Gente, deixa eu ver se essa é boa. Fornecedor por equiparação. Ah, Mário, consumidor por equiparação, todo mundo conhece. Mas vocês sabiam que também existe a figura do fornecedor por equiparação? Se quiser saber mais do fornecedor por equiparação, vem para a gente amanhã. E eu vou dar uma última dica agora dos juizados especiais. Vocês sabem que, historicamente, a gente tem basicamente 6 questões de juizados especiais, 4 questões de legislação interna. Não sabemos, com essa nova divisão, com a ausência daquele bloco 4, se a gente vai permanecer assim. É possível que sim, que tenhamos ainda 6 questões de juizados especiais. E isso é um problema, porque vocês precisam ler a 9.099 pelo menos inteira e conhecer ela, tá joia? Mas o que eu vou falar sobre juizado? Gente, o juizado especial cível da 9.099, ele é uma opção para o demandante, tá? Ele é uma opção para o demandante. Se eu quiser demandar na vara cível, eu vou. Se eu quiser pagar custas e ir para a vara cível, eu vou. Problema é só meu. Juizados especiais, a competência não é absoluta. Juizados especiais cíveis, ao contrário dos juizados especiais da Fazenda Pública. Se estiver lá na tua prova de juizado especial da Fazenda Pública, competência absoluta, eu não tenho opção de demandar numa vara da Fazenda Pública, por exemplo, tá? Gente, quer aprender mais, quer saber mais, compre o nosso curso. A gente está quase lotado aqui, mas por hoje é isso. Um beijão para vocês. Aguardo vocês amanhã aqui. Muita dica, muito conteúdo, sem mimimi, sem dancinha, sem café da manhã, sem caminhada, sem nada. Amanhã EMAP é conteúdo, beleza? Beijo para vocês, até mais. Fechou.